Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 13, versículo 3, o ponto 1. Estamos vendo a besta que subiu do mar. Ela subiu para auxiliar o dragão na perseguição ao restante da semente da mulher. E nesse versículo diz que uma de suas cabeças estava como que ferida de morte. Nós vimos no tópico anterior sobre essas cabeças e vamos prosseguir agora. A cabeça ferida de morte representa a situação do Império Romano. No ano 476 da era cristã, ela recebeu essa ferida de morte na cabeça. Roma caiu frente aos bárbaros. Bom, então, considerando essa parte histórica, o Império Romano ele sofreu essa ferida. O que nós temos agora? Nós temos, nesse período descrito por João, o Império Romano redivivo, é assim que ele é descrito. O Império Romano ele não foi totalmente desfeito, mas ele recebeu uma ferida na cabeça. Esse império ele continuou existindo. Os bárbaros já faziam parte do Império Romano. Aqueles bárbaros são hoje a Alemanha, a França, a Inglaterra e outros países da Europa. E também os países que eles colonizaram, né? Aqui as Américas, todas foram colonizados por países que eram considerados bárbaros dos romanos. Então a cabeça, a líder, né, que era Roma, sofreu uma ferida de morte, mas ela se recuperou, o império continua vivo. A maior potência do mundo hoje, que é os Estados Unidos, ela tem lá o mesmo símbolo romano, que é o Capitólio, e também a águia romana. Então essa besta, ela não foi totalmente desfeita, ela recebeu uma ferida, mas ela se recuperou. A ferida que a besta recebeu na cabeça foi profetizada no Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É claro que a besta ela representa uma ação de Satanás na terra. E a profecia é direcionada a Satanás. Bom, mas o versículo também ele diz que essa ferida foi curada. O Império Romano se esfacelou em vários pedaços, entre aspas, né? Mas o Império permaneceu existindo na cultura maligna que transferiu aos bárbaros. Os bárbaros eles só destruíram Roma porque eles acabaram por assimilar a cultura romana, principalmente a cultura da guerra, né? A Babilônia apocalíptica, que assentava sobre a besta, permaneceu assentada sobre os bárbaros. A Igreja Católica, né, ela criou o Sacro Império Romano-Germânico e continuou assentada sobre a besta. Ou seja, aquela besta ela não foi desfeita. Lembre-se que em Daniel capítulo 7 são as 4 bestas, e a 4ª besta, dela surge o anticristo, ou seja, o Império Romano, que é a 4ª besta de Daniel capítulo 7, ele se dividiu, mas continua sendo o Império Romano. E o anticristo vai surgir desse Império Romano modificado, como está no mundo hoje, ocupando principalmente a Europa e as Américas. Passados cerca de 1500 anos da ferida que a besta sofreu na queda do Império Romano, a besta se recuperou e está próxima de reinar na grande tribulação. Então, vamos lembrar que são 2 bestas, 2 poderes que se levantam. É importante também lembrar que o mundo hoje está dividido em 2 poderes, os Estados Unidos e a China. Nós vamos ver números que indicam esses poderes, exatamente como está profetizado na Bíblia. Essas bestas são poderes políticos que serão usados por Satanás para o seu propósito. Na primeira parte da grande tribulação, a besta receberá mais uma ferida na cabeça pela ação das 2 testemunhas. A ferida mortal que a besta recebeu em uma de suas cabeças
gerou uma chaga mortal. O termo chaga é tradução do grego plege. A Septuaginta utiliza o termo plege, lembrando que Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, né? Escrita ali próximo de 250 a.C. Então a Septuaginta usa o termo plege para traduzir as pragas do Egito, que atingiu as casas que não possuíam o sinal do sangue do cordeiro. Então veja, Êxodo 12:13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga. Então, qual o termo grego que eles utilizaram para traduzir esse termo? Plege. Não haverá praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, existe realmente uma semelhança entre a praga que as duas testemunhas trazem, já que é dito que elas têm poder para transformar água em sangue. Então, existe realmente uma semelhança com as pragas do Egito. O comentário prossegue. Quando Israel pecou contra Deus, chamando o maná de pão miserável e desprezível, veio uma plege sobre eles, ou seja, veio uma praga sobre eles. Números capítulo 11, versículo 33 diz: quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga. No grego eles colocaram plege, muito grande. E por que eu escolhi esse texto também? Existe uma semelhança profética, simbólica, entre esse evento na vida dos israelitas, aqui no livro de Números, e os eventos da grande tribulação. Por quê? Porque esse momento aqui, os israelitas, eles estavam no momento final da sua peregrinação, perto de entrar na terra de Canaã, quando eles chamam o maná de Deus de desprezível, vil. E também os israelitas, quando estiverem na grande tribulação, perto do momento em que eles vão se encontrar com Jesus, antes disso, eles também vão considerar a lei de Deus como desprezível, tanto que vão aceitar a aliança com o anticristo. E o anticristo, Daniel diz claramente que ele vai fazer mudanças nos tempos e na lei. Então ele vai fazer mudanças na lei de Deus e os israelitas aceitarão. O comentário prossegue. Durante a grande tribulação, o anticristo falará da Bíblia Sagrada, que é simbolizada no maná no deserto, como sendo miserável e desprezível. Então Deus lhes enviará esta praga pela palavra das duas testemunhas. Isso está acontecendo no mundo hoje. As notícias que nós temos da Venezuela, Bolívia, diversos países, está havendo uma proibição de liberdade de pregação da palavra de Deus. Esses países que têm um apoio comunista, que tinham o apoio da esquerda aqui no Brasil, o Brasil investiu nesses países, esses países, eles consideram a palavra de Deus como algo que deve ser cortado da sociedade. E sabemos uma das razões, né? Eles olham para a história da Igreja Católica e consideram a Igreja Católica como sendo a história do cristianismo. Então eles dizem, olha, o cristianismo é algo desprezível, que só traz males para a sociedade, como dizia Karl Marx. Ele se dirigia ao catolicismo dizendo que o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos, sempre esteve do lado dos poderosos. Isso não é verdade, não é o cristianismo que esteve do lado dos ricos e poderosos, foi o catolicismo. O catolicismo, inclusive, perseguia os cristãos que não aceitavam o batismo infantil. Foi decretada a morte deles por Agostinho de Hipona. O estranho é que eu sempre digo que hoje as igrejas evangélicas chamam Agostinho de Hipona de santo. O comentário prossegue. No final da grande tribulação, a besta receberá a ferida final, a praga final, da qual ela não se recuperará jamais. Então, o fim da grande tribulação é também
o fim dessa besta, que tem então 7 cabeças, ou seja, ela é formada de 7 impérios, tá ok? Então essa besta, ela vai ser morta em definitivo no final da grande tribulação. No final do milênio, nós veremos mais à frente, Satanás é solto, mas ele mesmo lidera as nações, ele mesmo lidera os povos. Não existe um poder político que Satanás tenha organizado aqui na Terra, segundo a profecia.